Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, hoje eu tô feliz pelo que aconteceu no Campeonato Brasileiro esse final de semana. Com os resultados que aconteceram com os times acima do Mengão Queridão, o Flamengo continua mais vivo do que nunca. A distância do primeiro pra gente é de apenas 5 pontos. Essa é uma das menores distâncias que o Flamengo teve nos últimos 4 anos, perdendo apenas para 2019, quando a diferença do líder Palmeiras para o Flamengo era de apenas 3 pontos. Eu sei, vai ter gente me xingando aqui no chat, talvez, dizendo que eu sou iludido, que com o Paulo Souza nós não vamos a lugar nenhum, mas eu repito, eu não tô nem ligando pro Paulo Souza, eu tô preocupado com o Mengão Queridão. Eu quero o nosso Mengão Queridão lá no topo, lá na tabela. E é assim que a gente vai ficar amanhã também, porque tem jogo do Mengão Queridão amanhã contra o Sporting Cristal. O Sporting Cristal conseguiu apenas 2 empates durante toda a fase de grupos da Libertadores da América. E é claro que perante o seu torcedor, a nação rubro-negra vai incentivar, vai apoiar, como tem feito nos últimos jogos, diga-se de passagem, e o Flamengo vai atropelar o Sporting Cristal. O que significa atropelar com esse time do Paulo Souza? 1-0, 2-1, é um time bem econômico nos gols, mas o que importa é a gente vencer amanhã, classificar em segundo lugar no ranking geral da Libertadores da América. O primeiro lugar é do Palmeiras, não tem como tirar, só se o Palmeiras perdesse o último jogo, coisa que não vai acontecer. O Palmeiras hoje tem 15 pontos em 5 jogos, os caras ganharam todos os jogos do grupo, não vão perder o último jogo, né? Ainda que eles empatem e o Flamengo vença o jogo, fazendo 16 pontos, o Flamengo ficaria empatado em pontos com o Palmeiras, mas o saldo de gols dos caras é uma coisa inalcançável, não daria para o Flamengo chegar lá. O Flamengo também tem o River Plate na sua rabeira e o Estudiantes, todos com 13 pontos na classificação geral. Por isso, é importante sim o Flamengo vencer amanhã, porque classificado lá em cima, em segundo lugar na classificação geral, no ranking da Conmebol, a gente poderia fazer o segundo jogo em casa, nos mata-matas, oitavas de final, quartas de final e semifinal, desde que a gente não cruze com o Palmeiras. E pelo que a gente tem olhado, Palmeiras e Flamengo só devem se cruzar na final. Mas isso é um assunto para uma outra hora, até porque tem sorteio da Libertadores sexta-feira agora, 13 horas. Eu estarei aqui no Resenha Rubro-Negra cobrindo esse sorteio ao vivo com vocês, para a gente saber qual vai ser o adversário do Mengão Queridão na fase de oitavas de final. Eu, particularmente, queria que viesse um grandão, que viesse um time fortão, por 2 motivos. Primeiro, para a gente testar a força do Flamengo de verdade, e segundo, para a gente já eliminar um dos concorrentes ao título. Então, se viesse um Atlético Mineiro, se viesse um Boca Juniors, se viesse um River Plate, eu adoraria. Já para sapecar e tirar de uma vez da fase de mata-mata da Libertadores e até para dar uma sustentabilidade na equipe, passar uma confiança para nós, torcedores rubro-negros, porque assim, eu sou um cara otimista, eu preciso ser otimista para viver, e esse amor que eu tenho pelo Flamengo me faz ser otimista. Mas, convenhamos, nada está indicando hoje que se o Flamengo pegar um time mais forte, o Flamengo pode conseguir derrubá-lo, né? Vamos torcer. Eu torço para que sim. Eu acho que a gente fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Não acho que a gente foi amplamente superior. Não acho que a gente dominou o Atlético Mineiro, como algumas pessoas falam. Acho que a gente fez um bom jogo contra eles. Acho que a gente fez um excelente jogo contra o São Paulo e voltamos a fazer um bom jogo contra o Palmeiras. 3 jogos grandes nessa temporada. Então eu tenho muita expectativa que o Flamengo possa fazer um excelente jogo já nas oitavas de final, e por isso eu não queria o Tadjeres, eu não queria o Independente do Petroleiro, eu queria um time grande, forte. E você aí do outro lado, como vocês veem isso? Times grandes agora na oitavas de final, seria uma boa para dar moral para o time, encorpar o time e já deixar de fora um candidato a título? Ou vocês acham que não, que é melhor ir no miudinho, pegar um Independente Petroleiro, pegar um Tadjeres, para ficar mais suave e tentar o grande confronto só na final? Coloca aqui nos comentários que a opinião de vocês aqui vale mais do que a minha sempre. Agora, eu quero falar nesse vídeo aqui também sobre informações dos próximos jogos do Flamengo, o porquê que eu acredito que o Flamengo vai ganhar os próximos 4 jogos, os próximos 5 jogos, o Flamengo vai fazer 15 pontos, é o que eu acredito, e eu vou explicar isso porque são 4 jogos de Campeonato Brasileiro, 1 jogo de Libertadores, e para mim o Flamengo fará 5 vitórias.
15 pontos. Você acredita? Não, eu vou te mostrar daqui a pouquinho por que eu acho isso. E vou falar também hoje sobre o Arthur Vidal. Mas eu não vou falar sobre as negociações, se tem proposta, não tem, não. Eu quero mostrar quem é Arturo Vidal nas últimas 3 temporadas, para a gente tentar chegar numa conclusão se ele é um bom investimento ou não para o Mengão queridão, valeu? Mas antes, deixa eu dar aquele recadinho da Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Antes, leiam as regras do site para não ter problema, valeu? Espia só! Para você que curte realizar apostas, agora vai ficar mais divertido ainda. Além de poder apostar na Liga Alemã, na La Liga, na Série A italiana, você vai poder também apostar no Mengão queridão e ganhar aquele trocado legal. Aliás, se você colocar R$50 na Bet7k, eles vão te dar R$100 para você poder realizar apostas. Se você colocar R$100, eles vão te dar R$200 na realização de apostas. E tem mais, a Bet7k é a melhor casa de apostas com relação a saques e a depósitos. É o mais rápido que existe no Brasil. Você vai se amarrar, vai por mim. Clica aí, o link tá aqui na descrição do vídeo. Então, nação, vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos lá. O Flamengo tem amplas condições de chegar na liderança do Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho. Isso porque os que estão acima da gente não estão conseguindo se desgrudar do Flamengo, mesmo o Flamengo vivendo dias conturbadíssimos. Problemas internos com o treinador Diego Alves, problemas externos entre o torcedor com o Paulo Souza, entre o torcedor com o presidente, com o vice-presidente de futebol. O Flamengo vive dias de tormento, mas nem assim os líderes conseguiram descolar e estão a apenas 5 pontos do Mengão queridão. O Flamengo, a partir de amanhã, vai ter 5 jogos importantíssimos, e eu considero 5 jogos para levar a gente lá para as alturas. E aí, eu sei que vai ter gente, o Luiz Guilherme já deve estar aqui no chat, falando, Fabrício, Paulo Souza, nós não vamos em lugar nenhum, Fabrício, acorda. Eu não vou mais pensar no Paulo Souza, não. Eu quero o Flamengo campeão de tudo, não sei vocês, independente de quem é o treinador, eu quero o Flamengo campeão de tudo. Com o Paulo Souza, sem o Paulo Souza ou apesar do Paulo Souza. Minha opinião sobre o Paulo Souza, todo mundo sabe, eu acho um treinador fraco. Acho que o Flamengo deveria ter um treinador melhor, mas é ele que tá aí e eu não vou deixar de torcer pro Flamengo porque eu tenho um treinador que eu não acho bom. Eu vou torcer pro Flamengo porque na minha vida é Deus, minha família e o Mengão queridão. E o Mengão queridão tá acima de jogador, tá acima de treinador, tá acima de presidente, de vice-presidente, tá acima de tudo. Então eu vou torcer pro Mengão ser capaz de trazer os títulos, mesmo nas mãos de um treinador que eu não curto. Então vamos lá, os próximos 5 jogos do Flamengo são Sporting Cristal pela Libertadores. O Flamengo vai vencer a equipe do Sporting Cristal amanhã no Maracanã. Vamos ficar na 2ª colocação do geral do ranking da Libertadores, da Conmebol, e vamos poder fazer o 2º jogo fora, em casa, na edição de mata-matas. Depois nós temos Fluminense, Fortaleza, Bragantino e Internacional. Esses 4 jogos levarão o Flamengo no G4, se não levar o Flamengo à liderança do Campeonato Brasileiro. São 12 pontos, o Flamengo já tem 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos. O Corinthians tem 14 e vai dar umas tropeçadas, coisa que o Flamengo não vai fazer na próxima rodada. Espia só. O Fluminense ganhou da gente esse ano 2 vezes e empatou uma. Tirou da gente o nosso tetracampeonato carioca. Mas isso tudo só aconteceu para o Flamengo poder chegar agora e vencer os caras e poder subir mais na tabela de classificação. O Flamengo hoje é o 14º colocado com 9 pontos. O Fluminense é o 7º colocado com 11 pontos. Apenas 2 pontos à frente do Mengão queridão. O Fluminense empatou em casa com o Santos em 0-0, venceu o Cuiabá fora de casa por 1-0, perdeu para o Inter em casa por 1-0, perdeu para o Coritiba fora por 3-2, empatou com o Palmeiras fora de casa 1-1, bom resultado, venceu o Atlético do Paranaense em casa por 2-1 e venceu o Fortaleza por 1-0. Ou seja, nós vamos
pegar e sapecar o Fluminense no final de semana. Eu tenho totais... eu tenho certeza absoluta disso. A gente tem totais condições de conseguir isso e nós conseguiremos. Depois a gente pega o Fortaleza, último colocado do Campeonato Brasileiro. Nem vale a pena passar o histórico do Fortaleza aqui, porque para mim o Flamengo tem obrigação de ganhar do Fortaleza. Vocês concordam comigo? Obrigação. Não tem mimimi, popopô, não tem nada. Tem que chegar e tem que ganhar do Fortaleza, fazendo mais 3 pontos. Só aí já são 6. O Flamengo sairia de 9, 10, 11, 12, 13, 14 para 15 pontos. A gente já subiria bastante na tabela de classificação. Depois, a gente pega o Bragantino, que é o 13º colocado, com 9 pontos. Mesma pontuação do Mengão Queridão. O Bragantino empatou com o Juventude fora, 2-2. Venceu o Atlético Goianiense em casa de 4-0. Empatou com o São Paulo em casa por 1-1. Venceu o Ceará fora por 1-0. Perdeu para o Corinthians em casa 1-0. Perdeu para o Palmeiras fora por 2-0 e empatou em casa por 1-1 com o Atlético Mineiro. Ou seja, os caras perderam para o Corinthians em casa, perderam para o Palmeiras fora, empataram com o Corinthians em casa, empataram com o São Paulo em casa. Então, em casa, contra times grandes, eles não venceram. Eles empataram ou perderam. Empataram com o São Paulo, empataram com o Atlético Mineiro e perderam para o Corinthians. Ou seja, se o Flamengo quer mesmo ser campeão brasileiro, não tem outra coisa para fazer. Tem que fazer como o Corinthians e o Palmeiras fizeram. Vencer o Bragantino. E o Flamengo vai a Bragança Paulista e vai fazer mais 3 pontos ali também. E aí a gente vai ter o Internacional de Porto Alegre fora de casa, lá no Beira-Rio. O Inter venceu o Fortaleza em casa por 2-1, venceu o Fluminense no Rio de Janeiro por 1-0, empatou com o Avaí em casa 0-0, empatou com o Juventude fora 1-1, mas o jogo foi em Caxias do Sul. É a casa do Internacional também, é grudadinho ali, Porto Alegre de Caxias do Sul, e a torcida do Inter lá em Caxias do Sul é gigantesca, então é praticamente em casa. Empatou com o Corinthians em casa, 2-2, e empatou com o Cuiabá fora, 1-1. O Internacional vem de 4 empates consecutivos. Até agora, né? Vão se passar mais 3 rodadas até o Flamengo enfrentá-los, a situação pode ser diferente. Mas são 4 empates. Desses 4 empates, 2 foram em casa. O Flamengo tem que chegar lá e tem que vencer o Internacional de Porto Alegre, fazer mais 3 pontos. E eu não acho que seja tão difícil fazer esses 3 pontos lá no Beira-Rio, não. O que é difícil é acreditar que essa equipe vai ser bem treinada, que essa equipe vai chegar lá com fôlego, com preparo físico para poder aguentar o jogo inteiro. É isso que o Flamengo está precisando. Bom, a boa notícia é que para esses jogos a gente já deve ter aos poucos as voltas de alguns jogadores importantes, como Vitinho, Gustavo Henrique, né, Santos, que hoje estão trabalhando no departamento médico. O lado negativo é que alguns desses jogos a gente vai enfrentar sem ter o Arrascaeta. Sem Arrascaeta, com o Vitinho. É justamente aí que o Flamengo está trabalhando. O Flamengo cuida, muito bem cuidado do Vitinho, para que ele possa estar em alto nível no momento que a gente não puder contar com a Arrascaeta, porque vai ser responsabilidade dele, Vitinho, nos ajudar durante esse período. O Vitinho ainda está negociando o seu contrato de renovação com o Flamengo, os caras ainda não conseguiram chegar num denominador comum, e o Botafogo vem ali babando, Dom Textor tá babando para levar o Vitinho para o Botafogo, oferecendo o mesmo salário que ele ganha no Flamengo. O Flamengo quer diminuir o salário do Vitinho e o John Textor quer manter o salário do Vitinho como está no Flamengo, aumentando na questão das bonificações por metas alcançadas. Então o Vitinho ainda não fechou com o Flamengo, não fechou com o Botafogo, mas nesse momento o Flamengo aposta todas as fichas e o Vitinho vai conseguir nos ajudar nessa ausência do Arrascaeta. E aí eu passo a pergunta para vocês. Primeiro, vocês acreditam que o Flamengo possa fazer esses 15 pontos, vencendo o Sporting Cristal, vencendo o Fluminense, Fortaleza, Bragantino Internacional? Se acredita, por quê? O que te leva a crer que o Flamengo possa vencer esses 5 jogos? E se não acredita também, o que te leva a crer que o Flamengo não vai conseguir vencer esses jogos? Coloca aí nos comentários. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente falar que o Flamengo tá mal com o técnico Paulo Souza. Isso a gente sabe.
Mas o Flamengo tão mal assim, o Bragantino tem só 9 pontos, tá o mesmo pontos que a gente. O Fluminense tem 2 pontos a mais só. O Internacional de Porto Alegre tem 1 ponto a mais só, tá na 11ª colocação. Ou seja, são adversários que, na pior das hipóteses, estão pau a pau com o Flamengo ali. Se o Flamengo não desenvolve com o técnico Paulo Souza, desenvolve o suficiente para estar grudado nesses caras. Então, eu acredito muito em função disso. Fortaleza, nem vou falar nada, né? Fortaleza é o 20º lugar no Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar, é obrigação ganhar do lanterninha do Campeonato Brasileiro. Então, é aí que tá a minha esperança. É porque com toda essa bagunça, com tudo atrapalhado no Flamengo, esses caras não conseguiram desgrudar do Flamengo. Mas aqui no canal, sua opinião que conta. Assim como conta muito também o like que você deixa para nos ajudar. Dá uma impulsionada no canal, porque o YouTube vê o like e diz assim, opa, se o pessoal deu like é porque tá gostando. Então deixa eu divulgar para mais pessoas aqui, que outras pessoas também podem gostar. Agora o YouTube faz isso muito devagarinho. Você que está assistindo o nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva, dá essa moral pra gente. E vocês que já são inscritos, chama o resto da rapaziada para conhecer o nosso canal. Faz essa propaganda, vocês vão ajudar bastante a gente. Bom, agora que eu já consegui convencer vocês que a gente vai ganhar os próximos 5 jogos, ô chat, eu convenci vocês ou não? Hã? Não, né? Algumas? Tá bom. Agora eu quero falar sobre Arturo Vidal. Como vocês sabem, está sendo amplamente divulgado, já foi divulgado no nosso portal, já foi divulgado no Fla Nação VP também. O Arturo Vidal, segundo jornalistas italianos, está vindo para o Mengão Queridão. Eu separei alguns dados do Arturo Vidal para poder mostrar para vocês, porque hoje eu fiz uma perguntinha na nossa comunidade se a questão do valor versus benefício, custo-benefício do Arturo Vidal, valia a pena. Quer ver só? Olha, a minha perguntinha foi, Vidal realizou apenas 2 jogos como titular em toda a temporada italiana e participou, em média, de apenas 26 minutos por jogo. Para você, Vidal seria uma boa no Flamengo? Até o momento que eu tirei esse print aqui, nós tínhamos 2,4 mil votos. 57%, sim, mesmo jogando pouco, será um grande reforço. 43%, não. Custo-benefício seria ruim. Acontece que eu dei os dados apenas do campeonato italiano e apenas desta temporada. Na verdade, o Vidal jogou mais do que apenas 2 jogos como titular. Vamos dar uma espiada para a gente ver os dados de verdade de Arturo Vidal? Ups, deixa eu sair da frente da tela aqui. Vou passar para o lado de cá, vai. Não, para o lado de cá é melhor. Acho que para o lado de cá é melhor. Vou dar uma diminuidinha em mim aqui. Agora os importantes são os dados e não Fabrição, né? Aliás, sempre são importantes os dados. Arturo Vidal, 35 anos, volante chileno. Desempenho nas últimas 3 temporadas. Eu sempre falei para vocês que é importante a gente avaliar pelo menos as últimas 3 temporadas de cada jogador que o Flamengo pretende trazer. Por isso, tá aí na telinha de vocês. Temporada 2019-2020. 7 jogos de Champions League. Nessa época ele estava no Barcelona. 7 jogos de Champions League. Não fez gol, mas deu 2 assistências. Na La Liga, ele fez 33 jogos, impressionantes 8 gols e 2 assistências. Na Copa do Rei da Espanha, 2 jogos. Não fez gols, não deu assistências. Na Supercopa da Espanha, 1 jogo, nenhum gol, nenhuma assistência. Total, na temporada 19-20, 43 jogos, 8 gols e 4 assistências. Temporada 2020-2021, Série A italiana, 23 jogos, 1 gol, 2 assistências. Copa da Itália, já pela Inter de Milão, 3 jogos, 1 gol, nenhuma assistência. Champions League, 4 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Total, 30 jogos, 2 gols e 2 assistências. Temporada 2021-2022. Série A italiana, 28 jogos, 1 gol, 1 assistência. Copa da Itália, 5 jogos, nenhum gol, 1 assistência. Champions League, 7 jogos, 1 gol, 2 assistências. Supercopa da Itália, 1 jogo, nenhum gol, nenhuma assistência. Total, 41 jogos, 12 gols e 4 assistências. Esse é o resumo do desempenho dele. Agora vamos entender direitinho, por temporada,
como que o Vidal se saiu em alguns quesitos. Na temporada 2019-2020, o Barcelona teve 51 jogos no total. Esses 51 jogos, o Vidal participou de 22 como titular. Em 21 oportunidades, ele saiu do banco de reservas para atuar na equipe principal. Ele não foi utilizado 7 vezes e se lesionou apenas uma vez. Eu sempre falo para vocês que o Arturo Vidal não é um jogador de ter muitas lesões. Geralmente não. Já na temporada 2020-2021, a Inter de Milão fez 47 jogos no total. Como titular, o Vidal participou de 21 jogos. Saindo do banco, de 9 jogos. 21 mais 9, lá em cima, contabiliza os 30 jogos que ele fez. Não utilizado em 3 oportunidades e nesse ano ele se lesionou para chuchu. Ele ficou lesionado por 14 jogos na Inter de Milão 2020-2021. Temporada 21-22. O total de jogos da Inter de Milão, 52 jogos. Como titular, o Vidal foi 8 vezes titular. Na Liga Italiana, titular 2 vezes só. Mas teve Copa da Itália, Champions League e Supercopa, onde totalizando ele foi titular por 8 vezes. Saindo do banco de reservas, ele atuou por 34 vezes. Não foi utilizado em 3 vezes e se lesionou por 7 jogos. Então eu quis esmiuçar os dados do Arturo Vidal para você poder responder aquela enquete que está lá na comunidade do nosso canal com mais assertividade. Então vamos reparar bem, o Vidal foi titular em 22 oportunidades no Barcelona de 19 e 20, depois foi 21 vezes titular na Inter de Milão de 20 e 21 e depois foi 8 vezes titular na temporada 21-22 na mesma Inter de Milão. O desempenho do Arturo Vidal não foi agradável na Inter de Milão. Não foi porque nesse exato momento a Inter está negociando a rescisão contratual do jogador e os caras vão pagar 4 milhões de euros para não terem que passar mais um ano com o Arturo Vidal. Os caras não esbanjariam esse dinheiro se eles considerassem o Arturo Vidal um jogador produtivo. Então, ele vem num momento, ele sai da Inter num momento em que ele está em baixa na carreira. Nesse ano de 21-22, no Campeonato Italiano, ele jogou cerca de 26 minutos aproximadamente. Hoje eu estava conversando num grupo e estava falando sobre esses dados, no grupo O Espaço do Flamengo, e um amigo falou assim, não, tudo bem, Fabrício, ele jogou poucos minutos, mas olha os últimos 5 meses do Rodrigo Caio. Ele não jogou minuto nenhum. E agora ele já está no segundo jogo dele jogando 90 minutos e está jogando em altíssimo nível. Ou seja, pessoal, o fato do Vidal ter entrado pouco na última temporada lá na Série A italiana, nos campeonatos europeus, não quer dizer que ele chega no Brasil e não conseguirá ter um desempenho acima da média. Porque o Rodrigo Caio, que voltou de lesão, sem nenhum minuto, está conseguindo jogar muito. Imagina o Arturo Vidal, que vinha jogando 26, 30 minutos por jogo. Ele pode chegar e se adaptar rapidamente e conseguir fazer os gols que a gente sabe que ele tem condições, fazer os jogos que a gente sabe que ele pode ter condições de fazer e em alto nível. Isso porque a qualidade daqui da América do Sul é inferior à qualidade do futebol jogado lá na Europa. Agora, em compensação, se jogam mais jogos aqui do que lá na Europa. O Davi Luiz está tendo um baita problema, uma baita dificuldade de conseguir jogar vários jogos pelo Flamengo. Outro dia ele conseguiu fazer 4 ou 5 jogos em sequência, mas já parou, já sentiu dores e já está 2 jogos fora do Flamengo. Então, pela idade, pode ser que a intensidade do jogo não seja tão alta, mas a quantidade de jogos pode acabar arrebentando com o jogador. E tem o detalhe da idade. A gente sempre vem pregando que o Flamengo precisa rejuvenescer a equipe. Aí a gente agora vai e apoia a contratação do Arturo Vidal. O Arturo Vidal, se vier, porque a informação que eu tenho, agora é a informação mesmo, é que não há nada acertado entre Flamengo e Arturo Vidal. O Flamengo sequer manda propostas, papel timbrado, escrito, a jogadores, treinadores, a quem quer que seja, antes de estar fechado. Então, assim, houve conversas entre o staff do Flamengo e Arturo Vidal, mas a informação que eu tenho é que nesse momento, dia 23 de maio de 2022, não tem absolutamente nada entre Flamengo e Arturo Vidal. Pode ter tido conversas que dependam do Arturo Vidal,
porque o salário que o Vidal pediu, a princípio o Flamengo não pagaria. Se o Vidal resolver baixar a bola e baixar aí a pedida salarial, com certeza o Flamengo estará de braços abertos para ele. Uma outra situação que também pode levar o Flamengo à contratação do Arthur Vidal, mesmo com a pedida salarial alta, é a situação da bronca que os torcedores rubro-negros estão com os dirigentes, né? A gente tá brabo com o Rodolfo Landim, com o Marcos Braz. Pode ser que contratando o Arthur Vidal crie-se uma cortina de fumaça para a maioria dos torcedores esquecerem. Eu já adianto para vocês que são inscritos no nosso canal, vão receber todas as informações de contratações, de reforço, mas eu não vou deixar vocês esquecerem que tem que acabar com o apadrinhamento no departamento médico, tem que modificar muito a infraestrutura do departamento de futebol do Flamengo. Não sei por que o Bruno Spindel ainda está no Flamengo. Marcos Braz tem que tomar tenência ou sair do Flamengo. A preparação física do Flamengo está horrorosa. Tem que ver isso com a comissão técnica do Paulo Souza. É uma preparação ridícula, onde os jogadores cansam na metade do segundo tempo ou antes até. Então, nada desses problemas eu vou esconder de vocês, eu vou deixar uma contratação impactante esconder todas as informações de vocês. Mas é importante vocês se policiarem também e procurarem locais onde essas informações estão sendo ditas, porque senão a gente esquece do Arthur Vidal e perde. Esquece por conta do Arthur Vidal e perde a nossa temporada lá na frente. Agora, com todos os dados que eu passei para vocês e com todas as ponderações, eu faço a pergunta novamente. Arthur Vidal, vale o custo-benefício? Coloquem aqui nos comentários. Nação, eu peço mais uma vez para que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, chama seus amigos para poderem se inscrever aqui também, papai, mamãe, titio, titia, a melhor amiga ou melhor amigo, chamem eles para se inscreverem aqui, porque assim vocês nos ajudam demais no crescimento, tanto do Resenha quanto do Fla Nação VP. E eu me importo muito com você que está aí do outro lado e me esforço muito para levar conteúdo de qualidade para vocês. Em contrapartida, eu só peço o like, a inscrição e que vocês nos ajudem chamando novos flamenguistas para o nosso canal. Não custa nada, é de graça e você vai estar ajudando demais a gente. Valeu? Por enquanto é isso. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Me sinto honrado de poder estar com vocês todos os dias, levando as informações do Mengão Queridão. Tenham uma excelente segunda-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.